A coisa mais difícil da maternidade, sem dúvidas, sou eu mesma. Eu sou Beatriz Lima, sou mãe de 2 crianças, casada com o João, carioca, morando em Minas. E esse é o Diário da Mãe Cansada. Na maternidade, sem dúvidas, o que mais nos desafia, o que mais nos afronta, o que mais nos esmaga é ter que lidar com a nossa própria essência pecaminosa. É ver quantos traumas não resolvidos, quantas falhas no nosso temperamento, no nosso caráter nós temos e a gente não sabia que a gente tinha. Um bebê, uma criança, ela é completamente egoísta porque ela não tem o entendimento de que nós precisamos de um tempo para nós. Ela não tem o entendimento de que a gente precisa ir no banheiro em paz, que a gente precisa comer, que a gente precisa dormir. Não, eles não entendem isso. Eles apenas têm as suas próprias necessidades. Eu achava que eu já estava assim bem preparada, né, para ser mãe. Mas conforme o tempo foi passando, agora minha filha mais velha já vai fazer 3 anos, então ela faz muita pirraça. Ela às vezes me bate, ela às vezes me responde, na verdade o tempo todo. E ela entende sim muita coisa, mas ela ainda não tem a capacidade, a maturidade de obedecer instantaneamente e sempre, né, as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que ensinar a todo momento a mesma coisa, repetidas vezes, para que chegue o ponto em que aquela criança vai realmente aprender e ter a capacidade de obedecer. E sem dúvidas o que é mais difícil é lidar comigo mesma, é ver que eu também faço pirraça, é ver que eu cobro dela coisas que quem tem que ter sou eu. Às vezes é tão difícil da gente colocar em prática, que a gente entende que a criança, ela não tem maturidade, a gente entende que ela não consegue controlar os seus sentimentos, por isso que ela faz a pirraça e ela precisa de nós, seres humanos maduros, ou precisamos ser, né, porque somos os pais dela. Eles precisam de nós como alguém que vai conduzir eles nesses sentimentos que eles não sabem controlar. Por isso que a criança tá lá fazendo uma birra gigantesca, não quer falar, tá gritando, tá se debatendo e do nada ela pede colo. Nós que temos o entendimento da vida, nós que temos o entendimento de que a hora que a gente pode chorar, a hora que não pode. Então, lidar com essas minhas debilidades, com essas minhas limitações e principalmente, gente, o que é mais doloroso, o que é mais desafiador é quando a gente exige algo da criança ou quando a gente tem um comportamento que a gente não deveria ter e a criança, ela nos quebra assim, ó, 1 segundo depois da birra, 1 segundo depois de você ter brigado com ela, ela vai lá te dar um abraço, te dar um beijo e nada aconteceu. Gente, eu fico me sentindo o pó da rabiola. E a gente não quer errar. Essa é a verdade, a gente não quer errar com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos, principalmente agora, né, que eles ainda não sabem, eles fazem as coisas erradas sem querer, sem ter o entendimento de que aquilo ali é errado. E o fato da gente não querer errar com os nossos filhos, quando a gente erra, quando a gente tem que, em alguma coisa, voltar a estaca zero ou mudar a estratégia, sabe? A gente se sente muito mal, a gente se sente culpada. E isso é muito cansativo. Inclusive, se alguma de vocês sabe quando que passa a culpa na maternidade, por favor, me avisa aqui que eu tô querendo saber também. Eu, por exemplo, ainda não sei lidar muito bem com essa questão da culpa, porque eu me sinto culpada se as crianças não comeram, me sinto culpada se as crianças dormiram tarde, eu me sinto culpada se as crianças não dormiram bem de madrugada, me sinto culpada, sabe, se as crianças não saíram para poder se divertir um pouco, me sinto culpada se as crianças assistiram um pouco de televisão. E isso, às vezes, acaba se desequilibrando, né? E se a gente não estiver equilibrado, se nós não estivermos bem, eles também não vão estar, porque eles observam tudo e eles absorvem tudo também. E isso também é uma das coisas que me desafia. Quando eu não estou bem, a minha reação tem a tendência também de não ser muito boa. E conforme a nossa condução vai sendo feita no dia, eles vão reagindo à altura. Quanto mais estressada eu estou, mais impaciente eu estou, quanto mais tempo eu dedico ao meu trabalho, tudo vai gerar um resultado no comportamento deles. A gente tem a tendência de se sentir muito mais culpada do que os pais, por exemplo, porque a gente passa muito mais tempo com as crianças, a gente erra muito mais com eles. Inclusive, eu tô passando por uma fase bem delicada, né, principalmente com a minha filha mais velha, porque
Quando o nosso filho mais novo nasceu, ela tinha 2 anos, não ia fazer 2 anos ainda. Ela era a única bebezinha da casa, tinha toda a atenção. E ela simplesmente teve que aprender a lidar com uma outra criança. A gente sabe o quanto é difícil, né? O nosso filho acabou de fazer 1 ano esse mês. E ela tem pedido muito mais colo, tem exigido muito mais atenção de mim. E eu não consigo, infelizmente, dar toda a atenção que ela precisa, não consigo dar todo o colo que ela precisa. E como consequência disso, ela acaba ficando muito mais irritada, responde muito, faz muita pirraça, grita. A sua filha apenas está pedindo seu colo. A sua filha apenas está fazendo pirraça, gritando, porque ela quer muito a sua atenção e você está trabalhando. E ela tem que dividir você com o irmão mais novo. Você se lembra que você amamentava ela também e agora ela não faz mais isso. Agora outra pessoa tomou, entre aspas, o lugar dela. Só que na hora da birra, do estresse, e a gente tem tanta coisa pra fazer no nosso dia a dia, a gente não pensa nisso. A gente pensa o quê? Caraca, ela tá demais, tá muito desobediente, tá muito pirracenta, eu não tô aguentando. E ao invés da gente olhar pro lugar certo, a gente olha para aquilo que nos favorece, né, para aquilo que está nos irritando, olha para o nosso lado, ao invés de olhar para o lado da criança, acaba se estressando mais e, enfim. Quando nós estivermos bem com a gente, quando a gente estiver bem com Deus, quando os pais estiverem bem um com o outro, aí sim nós iremos criar os nossos filhos bem. Nossa, esse desfecho aqui eu poderia entrar em diversas coisas, né? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, de alguma forma tenha se identificado com isso. O que você achou desse assunto? O que você tem vivido enquanto mãe? Você já passou por essa experiência, tá em um outro nível? Conta pra mim aqui embaixo o que você achou, quero saber também da sua história. E um beijo, até o próximo vídeo.